Vamos dar continuidade. A gente começou na aula passada falando um pouquinho da espiral do tempo, como que o tempo ele vai voltando, né? Todas as influências. Então a gente tem que saber que, óbvio que o ano inteiro a gente tem que crescer. Crescimento espiritual não é só para uma época de crescimento, que nem a gente fala de Teshuvah em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então só em Rosh Hashanah que tem que fazer Teshuvah, óbvio que não. Mas aquele é o momento que é mais propício, que tem uma ajuda especial, que a gente chama de Siyata Dishmaya. Tem uma ajuda do Shammai para a pessoa que quer fazer Teshuvah. Época de Pesach, a gente fala sobre a liberdade, sair também, né, de todos os vícios, de todas as coisas que prendem a gente, jogar os celulares pela janela, Bezrat Hashem, se livrar dessa praga, é uma praga impressionante. E, Bezrat Hashem, agora a gente está também nessa influência espiritual dos 49 dias de crescimento, e crescer tem que crescer a vida inteira, todos os dias, todos os momentos, mas agora tem uma ajuda especial, todo mundo que quer crescer, Kola Balitaer, todo aquele que vem se purificar, Metarim Lomina Shamaim, no Shamaim ajudam ele a se purificar e a crescer. Então, Hashem ele se comporta com a gente como uma sombra, Hashem Tzilcha, pode significar que Hashem ele vai te salvar, ou que Hashem é teu tzelo, é a tua sombra. Se você estende uma mão é estendida também na tua direção. Hashem é como um espelho. Você dá um passo para se aproximar de Hashem, Hashem dá um passo para se aproximar da gente. Então, tem que aproveitar Bezrat Hashem para a gente crescer bastante. Então, a gente falou que o costume sempre foi de estudar os 48 níveis, 48 ferramentas de crescimento espiritual que aparece no Pirkei Avot, no 6º capítulo do Pirkei Avot. Por que não é tão conhecido? Os 5 primeiros capítulos do Pirkei Avot são Mishnayot, então isso foi compilado quando Rabi Yehuda Nassi, ele compilou as Mishnayot, ele colocou os 5 primeiros capítulos. O 6º capítulo, ele é uma braita, ele ficou de fora na compilação original do Rabi Yehuda Nassi, mas obviamente que não é um documento menos importante, menos valioso que o resto. Quais foram os critérios? A gente não sabe exatamente tudo que o Rabi Yehuda Nassi usou para decidir, mas esse capítulo ele deixou de fora da compilação original dele, quando ele compilou aqui a Masechet Avot, o tratado do Pirkei Avot, ele deixou esse 6º capítulo de fora, por isso nem todo mundo conhece essa Mishnah aqui, essa Braita, na verdade, que a gente estuda, que está explicitamente escrito quais são os 48 caminhos para o nosso crescimento, as 48 ferramentas que a gente pode e deve usar para o nosso crescimento. Como eles faziam antigamente, eles cresciam um nível cada dia. Eles pegavam uma dessas ferramentas e dedicavam aquele dia inteiro para a construção espiritual daquela ferramenta, daquela característica. A gente já hoje em dia, infelizmente, já não está nesse nível tão elevado que eles tinham de conseguir a cada dia subir um degrau. Isso não é uma coisa fácil. Realmente eles faziam um concerto completo dessa característica, dessa ferramenta, aquele dia inteiro. Quer dizer, ficavam o dia inteiro refletindo e pensando em que áreas, nesse ponto, que eles podem melhorar. A gente já não tem mais esse nível, mas também não estamos isentos de crescer e de aproveitar e de saber que tudo que a gente crescer nesse momento, a Hashem ele vai ajudar. Quer dizer, durante o ano inteiro é meio contra a correnteza, agora é, de certa maneira, a favor da correnteza. O Yetzer Hará não tira férias. A gente tira férias, o Yetzer Hará nunca tira férias, mas tem agora uma ajuda especial. Hashem, ele ajuda todo aquele que quer crescer. Na aula passada, a gente falou qual que foi a primeira das 48 ferramentas. Obviamente que a primeira ferramenta para crescer em Torá é estudar. Não tem jeito. Não tem curto-circuito, não tem caminhos fáceis na vida. Se a gente quer estudar, se a gente quer saber Torá, tem que sentar e estudar. Não tem jeito. Tem que abrir um livro, tem que escutar um shiur. Baruch Hashem, a verdade é que isso já está acontecendo. Que tinham muitas previsões que no final dos tempos Hashem ia abrir todos os portões espirituais. A quantidade de shiurim, a quantidade de livros, a quantidade de material de Torá que está à disposição das pessoas é um negócio meio assustador até. Aonde você vai, qualquer sinagoga já sai um livro novo, já tem um shiur novo, já tem um Beit HaKnesset novo. Hoje em dia só não tem Torá quem não quer. Quer dizer, a pessoa tem que querer não ter Torá
de tanto que a gente tem hoje em dia online, presencial e de tudo, de tudo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, de verdade, sentar e estudar. A gente tem que aprender que sempre falta alguma coisa. Na Torá, sempre tem que aprender. O maior inimigo do povo judeu é o comodismo. A gente se acomodar, isso é representado pelo Eisav. O nome de Eisav é de Assui, alguém que já nasceu pronto, e tá bom, não preciso mais crescer. Quando que o Yaakov decidiu voltar para casa? Quando nasceu o Yosef. O Yosef é o antídoto de Eisav. Yosef vem de Leosif, sempre acrescentar um pouco mais, sempre fazer mais, sempre crescer, não se acomoda na vida, sempre tem para onde a gente crescer um pouquinho mais. Então, se a gente pegar o Aron HaKodesh, todas as medidas do Aron HaKodesh são quebradas. Quais são as medidas que aparecem na Torá? 2,5 amot de comprimento, 1,5 de largura e 1,5 de altura. Quer dizer, todas as medidas quebradas, para você entender que a nossa Torá sempre está faltando. Ao contrário, outros utensílios que representavam mais a nossa vida material, eles têm as medidas inteiras, para mostrar, no mundo material, aí pode se acomodar um pouco, não precisa sempre querer o melhor iPhone, o melhor do mundo material, o mundo material pode se saciar com um pouco. Torá não. Torá sempre tem que querer e buscar mais. Um Yehudi nunca se acomoda, já estou num nível bom, Baruch Hashem, já cheguei aqui, está ótimo. Não, nunca tem que estar ótimo, sempre a gente tem que querer crescer mais e mais. Então, o Talmud é muito importante se for através de um Rav, então a gente tem que ter um Rav, tem que ter alguém que transmite. Eu conheço algumas pessoas que escolheram o caminho de ser autodidatas e vai aprender através de livros, não é a mesma coisa, muito a gente vai aprender, a gente vai falar isso lá para frente, do comportamento de um Rav. Quer dizer, Baruch Hashem, a gente tem Rabanim, por exemplo, aqui na cidade, que é impressionante a forma como os detalhes pequenos do dia a dia, como eles lidam com as pessoas, como eles se comportam com os funcionários da sinagoga, são exemplos de vida, quer dizer, já são aulas de Torá, só da gente ver o comportamento. Então, a pessoa que só vê através de um livro e não tem um Rav que ele se conecta para receber a Torá, certeza que um pouco dessa Torá ela vai ficar faltando, e a gente nunca pode ficar só se apoiando na nossa própria sabedoria. Pessoas que acham que não, eu não preciso me aconselhar, eu não preciso perguntar nada para os outros, isso é muito perigoso. A gente acabou de ver na Parashá de Tazria e Metzorá, duas parashot que falam sobre a tsarat, aquela doença que a gente traduz, né, como lepra, mas é uma doença espiritual, não é uma doença física, e tem que se aconselhar com o Cohen. Então, por quê? Por que eu não posso estudar as alahot e eu me autodiagnostico? Não preciso procurar um Cohen, procurar uma outra pessoa. E mais ainda, um Cohen, ele também tem que se aconselhar com outro Cohen. Se ele tivesse com tsarat, ele também tem que mostrar para um outro Cohen. Por quê? Porque tem tipos de tsarat que elas deixam a pessoa com tumá, com impureza, mas tem alguns tipos de mancha que parecem tsarat, mas não são. Então, essa pessoa não ficava com impureza. Então, a mesma mancha parecia que ou talvez é ou talvez não é. Se a pessoa se autodiagnosticar aqui, que ela vai sempre ver que ela não tem problema, porque tem toda a vergonha, se a pessoa está com tsarat, tem que sair do acampamento, depois toda a purificação, ele tem que raspar todos os pelos do corpo, quer dizer, é uma vergonha. Sim, 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 isso é uma das formas de diagnosticar que essa mancha ela tem tumá, é através dos pelos que mudam de cor. Então, não é uma coisa muito agradável, né? Era uma vergonha, todo mundo sabia que alguma transgressão a pessoa fez para merecer esse castigo. É muito mais fácil a pessoa querer olhar para si mesmo como se ele não fez nada de errado. Então, é muito importante, a gente vai voltar nesse ponto lá para frente, que é um dos kinyanim mais importantes, uma das ferramentas mais importantes é ter alguém para se aconselhar, alguém para perguntar as coisas. A gente, de novo, tem subornos, a gente gostaria, quando tem uma discussão de duas pessoas, de quem que é um certo objeto. A gente tem certeza absoluta que é nosso e a gente acaba ficando cego e não consegue enxergar que talvez o outro está com a razão. Então, por isso que é importante alguém que está olhando de fora e que pode ajudar. Teve um dos grandes comentaristas do Shulchan Aruch, chamado Shach, ele teve uma vez uma disputa com um vizinho, não sei se era alguma sobre a terra, alguma divisória,
E eles decidiram, olha, vamos fazer Bechalom, sem briga, vamos no Beidin e o Beidin vai falar se é meu ou se é seu. O vizinho dele falou, olha, Rav, a única coisa que eu vou te pedir é a gente ir num lugar onde as pessoas não te conheçam, porque você é um dos maiores rabinos da geração, quem vai te julgar sem suborno? Só alguém que não te conheça. E ele aceitou, e eles foram numa cidade distante, e era um Rav, era um juiz com tanto temor a Deus, que ele julgava com o talit cobrindo os olhos dele. Ele não queria ver quem estava na frente dele, porque mesmo ao contrário também, vem alguém muito pobre, alguém que você vê que é necessitado, isso também é um suborno. Também a gente olha essa pessoa, a gente tem a tendência de, coitado, ele precisa mais do dinheiro. Não importa quem precisa mais, a gente está querendo saber emet. Você quer dar uma tzedakah para o pobre, coloca a voz, mas aqui é emet, é de quem que é o... Então ele cobriu o rosto para nem ver o rosto das pessoas que estavam envolvidas, e ele escutou um lado, escutou outro lado, e ele deu um ganho de causa para o vizinho do Shah. E o Shah falou, Rav, desculpa, eu tenho direito, como alguém que está dentro de um julgamento, eu quero saber baseado em que lei você deu esse psak alahá, que ele ganhou e não eu. Ele falou, está explícito no Shulchan Aruch, num comentarista chamado Shah. Ele fala e, de acordo com a opinião dele, o ganho de causa é do seu vizinho. Quer dizer, o próprio Shah, ele acabou esquecendo, porque ele estava envolvido na história. Ele mesmo tinha dado esse psak alahá no Shulchan Aruch e ele entrou na briga, quer dizer, ele esqueceu o próprio ensinamento dele. Porque quando a gente está envolvido nas coisas, a gente acaba não sendo tão objetivo como a gente deveria ser. Então, Bezrat Hashem, da mesma forma que o Brit Milá, a gente com 8 dias de vida, acabamos de ver também na Parashat Tazria, que fala do Brit Milá, os 8 dias de vida, esse é um ensinamento importante para a gente. Da mesma maneira que fisicamente a gente nasce incompleto, e logo que nasce, o bebê já tem que passar por um concerto, assim também é espiritualmente. A gente veio incompletos para o mundo, essa é a intenção de Deus, tem que investir todos os dias da vida para Bezrat Hashem, a gente poder chegar na nossa perfeição. É verdade, quando a gente está na barriga, sabe toda a Torá. Sabe toda a Torá, o anjo ensina tudo, mas no momento de vir para o mundo, a gente esquece. Então, para que então ensina tudo se vai esquecer? Já chega aqui, a verdade é que eu estou escutando um shiur sobre espiritualmente o que acontece com o nenê, ele vem para o mundo enlutado. O nenê vem para o mundo, se ele tivesse uma consciência completa, ele não ia aguentar a vida aqui. Primeiro que ele está muito mais longe de Deus, e segundo, que ele esqueceu toda a Torá. Então, o nenê, nos primeiros momentos da vida, ele está enlutado. Fisicamente, é uma das situações mais ideais. Ele não precisa comer, ele não precisa respirar. Está tudo perfeito, né? Está tudo bem. A água está quentinha. O mar caindo do céu, né? Era mais ou menos o que o povo judeu tinha no deserto. A água está quentinha. Então, Bezrat Hashem, a gente tem que saber que, da mesma maneira que a gente começa a vida consertando fisicamente, esse é o nosso objetivo. A gente veio aqui para se consertar todos os dias da vida. Não pode ter um único dia da vida. Eu falo, não, hoje eu estou de férias, hoje eu estou férias depois dos 120 anos. Enquanto a gente está vivo, Kol Zman Shaner Dolek Odef Sharletaken. Enquanto a vela está acesa, ainda dá para consertar alguma coisa. E é isso que a gente veio fazer aqui nessa vida. Então, não vamos desperdiçar, como a gente já falou, sobre o tempo que a gente gasta com celulares, com besteiras, com coisas que não acrescentam nada. A gente podia estar dedicando para aprender uma sabedoria nova, se autoconsertar, e coisas que realmente vão valer para a gente para toda a eternidade. Tentar diminuir todo o desperdício que a gente faz e tentar focar no nosso crescimento. Segundo ponto é Shmiat Ozen, a gente aprender a escutar. Não é fácil, o ser humano tem um bloqueio impressionante. Estava hoje vendo uma cena de duas pessoas estavam discutindo, uma discussão Lechem Shammai, mas é impressionante. Dava para ver, quando você está de fora, é muito claro. Um não consegue escutar o outro, porque o cara está explicando e o outro vem exatamente com o mesmo argumento de quem não escutou o que ele acabou de explicar. Então, é muito fácil a gente bloquear o nosso ouvido. A verdade é que, olhando para os outros, é fácil enxergar, mas quando a gente está envolvido, a coisa não é tão simples assim. Então, tem que saber, primeiro, tudo que a gente escuta na vida, tem que escutar com atenção. A gente vê
uma das essências do povo judeu é o Shema Israel. O que é a linguagem Shema? Não é só ouvir, é mais do que isso, é escutar, internalizar. Escuta, mas escuta com atenção. E que isso mude alguma coisa na tua vida. Então, tudo que a gente escuta, a gente tem que saber que às vezes tem ferramentas importantíssimas para a nossa vida que a gente não dá atenção, que a gente não escuta da maneira que deveria. Às vezes, uma aula de Torá que podia ter mudado a nossa vida, a gente escuta e está pensando em outras coisas e a gente não está conectado com isso, a gente perdeu coisas importantes para a vida. Vaishma Yitro. Por que está escrito Vaishma Yitro? O que o Yitro escutou? Pergunta o Urashi. Vaishma Yitro, ele escutou duas coisas. Ele escutou a abertura do mar, o grande milagre que foi a abertura do mar, e ele escutou Milchemet Amalek, a guerra contra Amalek. A abertura do mar dá para entender. Os Midrashim falam que a água ia acumulando até que ela chegou a quilômetros de altura. Imagina ver uma cena dessa. E mais do que isso, estava lá o Itró na casa dele, ele estava tomando um chazinho da tarde, lendo o jornal, e de repente o chá dele abriu. Abriu, todas as águas do mundo se abriram. Todas, a pessoa que estava na piscina, a pessoa que estava no lago, a pessoa que estava fazendo... Quem é esse Itró? O Itró é o sogro de Moshe Rabbeinu. Então tem uma paraxá que é chamado Paraxá Itró. Ele recebeu uma homenagem, uma paraxá inteira no nome dele. O que ele fez de tão especial? Então falou que do mesmo jeito que todo mundo, quando ele viu a abertura do mar, o que ele fez? Nada, ele falou, uau, que show, que legal, tá bom? E aí? O que mudou na tua vida? Nada, ele continuou sentado como o mundo inteiro. Quando teve a guerra contra Amalek, ele falou, peraí, Amalek não viu a abertura do mar? Amalek não viu tudo que está acontecendo no mundo? Como eles atacam o povo judeu? Será que eles não têm temor a Deus nenhum? O que o Itró entendeu? O grande problema é que as pessoas veem coisas gigantescas acontecendo e continuam sentadas, continuam sem fazer nada. A pessoa chega no nível de Amalek. Quando ele entendeu isso, ele se levantou e se juntou ao povo judeu. Ele foi para o deserto para procurar Moshe Rabbeinu e fazer parte de Am Israel. Então, Vaishma Yitro, só o Yitro escutou, só o mundo inteiro ouviu o que aconteceu, o mundo inteiro soube o que aconteceu, mas o único que escutou, aquele que internalizou e tomou uma decisão de vida, o único foi o Yitro. Então, ele teve esse mérito de Baruch Hashem, de se conectar com o povo judeu. Se a gente olhar o próprio formato do ouvido, é um formato de funil. Por quê? Porque a gente tem que escutar as coisas e tem que internalizar. A gente tem que trazer isso para dentro para que isso se torne alguma coisa na prática na nossa vida. Às vezes, olha como é importante, quando a gente perde um detalhe, às vezes está no meio de uma história e a gente distrai com alguma coisa, às vezes quando a gente volta já não entende mais nada. Às vezes um detalhe pode mudar tudo, às vezes um detalhe pode estragar o nosso entendimento. Teve uma situação incrível, tinha um Rav de Kashrut, ele estava dando uma aula, e duas meninas estavam escutando a mesma aula. Quando terminou o shiur, eu perguntei para uma das meninas, o que o Rav falou sobre esse assunto? Falou que não pode. Perguntei para outra menina, o que o Rav falou sobre esse assunto? Ele falou que pode. Como que pode? Duas pessoas que escutaram o mesmo shiur, uma falou que o Rav falou que não pode, outra falou que o Rav falou que pode. Então, quer dizer, uma das duas perdeu alguma coisa, uma das duas perdeu alguma informação importantíssima, e aqui não é uma aula filosófica, aqui é uma aula prática. Quer dizer, uma vai sair fazendo coisas erradas da aula. Então, se a gente não escuta as coisas com atenção, a gente pode estar perdendo informações importantes na vida, e, lo além, isso pode ter muitas consequências também para a nossa vida. Tem que saber que Deus deu esse presente para a gente dar audição. Escutar alguma coisa tem um impacto muito maior no ser humano do que a leitura, por exemplo. É importantíssimo ler, quanto mais a gente puder ler, mas escutar alguma coisa, isso deixa uma marca muito mais forte do que simplesmente ler. Por isso que um dos grandes costumes, né, que a gente tem, e a gente vê até do Rabi Akiva, quando a gente fala do falecimento dos alunos do Rabi Akiva, não está escrito 24 mil alunos, 12 mil pares de alunos. Quer dizer, um estudante de Torá
é conhecido pela sua havruta, o estudo em duplas. Por que isso? Porque você não estuda só lendo, você estuda escutando, debatendo, discutindo. Isso tem uma absorção muito maior do que simplesmente você abrir um livro e começar a ler. Isso a gente vai absorver, mas não vai absorver tanto. E, por último, saber escutar duas pessoas que são fundamentais na nossa vida. Está escrito no Pirkei Avot, Aseh lecharav ukne lechachaver. Faça para você um rav e adquira para você um amigo. A gente lá para frente vai explicar aqui que é o conceito de fazer um rav, como se faz um rav, a gente vai ver, não é fazer um bonequinho do rabino, mas o que é? Não precisa fazer a forma do rav. E o que significa adquirir um amigo? Sim. O amigo é o Rav ou não necessariamente? Não necessariamente. Amigo, primeiro a gente tem que saber a definição de um amigo, né? Hoje em dia, amigo é quem te segue no Facebook, né? Quantos seguidores a gente tem no Instagram? Esses são os meus amigos. A verdade é que isso não é. O que é um amigo de verdade? É a pessoa que quer o teu bem. O amigo não é só a pessoa que viaja com você, que vai na festa junto com você. O amigo é aquele que, quando você faz uma coisa errada, ele te põe o dedo na cara. Ele fala, você está errado, vai consertar o teu erro. Por quê? Porque ele se importa com você de verdade. É daquele que, os alunos contando, né, que vão na balada, um contando, dando risada, que, toda vez que eu vou na balada, eu dou PT. O que é PT? Quando o moleque bebe até apagar na festa. Esse é o nível, infelizmente, da juventude hoje em dia. Ele falou, e os teus amigos não fizeram nada? Não, eles ficaram lá dando risada também. Isso não é um amigo. Um amigo de verdade, quando vê o outro bebendo demais, o amigo chega, já bebeu o suficiente. Amiga, não vou falar o assunto, mas eu achava que ela estava extrapolando um determinado. E aí eu senti a obrigação, falei, olha, eu sou tua amiga há 50 anos. E você já me falou muita coisa que eu precisava escutar. Sim. Então, agora eu vou ter que te falar uma coisa. Não, mas você não vai gostar. Isso é amiga de verdade. Você é sua amiga, eu vou ter que te falar. Não, mas assim fala o Shlomo Melech. Se você der uma bronca num raham, ele vai te amar. Se você der uma bronca num palhaço, ele vai te odiar. Quem ama as broncas é um raham. Isso é a definição da Torá de um raham, a pessoa que ama escutar broncas. Porque a bronca é o que ajuda a gente a chegar na perfeição. Então, quando a gente tem um amigo de verdade, o que é querer ter um amigo de verdade? Alguém que, quando precisar, óbvio, vai ajudar, vai estar junto com a gente nos momentos difíceis, nos momentos bons, mas aquele que também vai chamar minha atenção. E que é o Rav, que a gente tem que procurar. Não, tem dois tipos de rabino, né? Tem o rabino atleta, que é o treinador, e tem o rabino aspirina. Rabino aspirina é toda vez que a pessoa tem um problema, ele fala, não tem problema, vai passar, você não fez nada de errado. É o rabino que tira dor de cabeça da pessoa, não é esse o rabino. A gente precisa daquele rabino treinador, que vai cobrar, ele sabe nosso potencial, que a gente pode crescer, a gente pode fazer mais, e ele vai cobrar, ele vai me dar bronca. Já tomei broncas dos meus rabanim, Baruch Hashem, assim é o nosso crescimento. A gente fala, uau, não tinha pensado que era desse jeito, e a gente aprende e a gente, Baruch Hashem, com certas coisas. Se é aquele rabino que só sabe passar a mão na cabeça, não tem problema, a pessoa não vai sair do lugar. Então, tem que saber escutar. Se quer saber escutar, está escrito Aselecha Rav. Rav é um Rav. O que significa isso? Não é proibido, obviamente. Tem gente que fala que é até bom, sempre tem um Rav para tudo, para lahá, para aconselhamento de vida. Não é proibido que a pessoa, por exemplo, coisas de alahá se aconselhe com uma pessoa e coisas mais de filosofia de vida com outras pessoas, mas o que não pode de jeito nenhum é procurar o rabino que fale o que eu quero escutar. Eu já escutei gente me falando isso, falando assim, quem é o rabino que permite isso para eu perguntar para ele? Então não precisa nem perguntar para ele. Quer dizer, você já sabe que já está procurando o rabino que permite, então nem pergunta para ninguém. A gente não tem que procurar o rabino que permite isso. Procura um rabino que você vai criar um relacionamento de confiança e você vai saber escutar ele. A pior coisa que tem é perguntar para o rabino e não fazer. Aí é grave. É melhor até a pessoa nem perguntar do que perguntar e não fazer o que foi falado para ela. Se você já foi lá e já perguntou, precisa aprender a escutar e, Bezrat Hashem, a gente tentar fazer. Terceiro ponto, terceira ferramenta é Be'arichat Sfatayim.
a gente organizar, a gente ordenar as coisas que a gente fala. Então, para a gente ordenar o que a gente fala, assim os nossos sábios explicam que quando você estuda alguma coisa em voz alta, quando você repete, quando você fica falando muitas vezes um determinado ensinamento, isso vai se organizando também na nossa cabeça. Quer dizer, quando está organizado na nossa boca, isso também vai organizando na nossa cabeça. Então, olha que interessante, está escrito no Tratado de Yomá, que fala sobre Yom Kippur, que o Kohen Gadol, uma semana antes de Yom Kippur, ele já saía de casa, ele já ia morar lá no Beit HaMikdash, e ficavam pessoas com ele, ajudando ele, ensinando. Tivemos épocas, infelizmente, que o Kohen Gadol eram pessoas completamente sem estudo nenhum, sem conhecimento nenhum. Kohen Gadol já virou cargo político, já virou cargo que podia ser comprado por dinheiro. Então, a época do segundo Beit HaMikdash em especial, nesse ponto foi uma época muito difícil. A época dos gregos, por exemplo, quando eles estavam dominando, eles vendiam o cargo de Kohen Gadol ou apontavam pessoas que eram favoráveis ao governo grego. Então, muitas vezes chegava Yom Kippur e a gente está com Amaretz, que não sabe nada, que não sabe fazer avodar o serviço do Yom Kippur. Então, eram designadas pessoas que passavam o dia inteiro ensinando para eles. Se não aprendeu até agora, pelo menos agora, toma vergonha na cara e uma semana antes de Yom Kippur vai aprender a avodar. E uma das coisas que ele ficava fazendo, ele ficava repetindo em voz alta todo o serviço do Yom Kippur. Porque os comentaristas falam que quando a pessoa fica repetindo em voz alta, isso vai internalizando no coração dele e ele não esquece mais. Então, é uma das formas da gente organizar e a gente adquirir o estudo. Tem que repetir muitas vezes, não adianta. Muitas pessoas falam, ai, Rav, eu nunca vou chegar no nível desses grandes rabinos, porque eu estudo uma coisa e no dia seguinte eu já esqueci. A gente não tem ideia, esses grandes rabinos, quantas vezes eles repetiram estudarem mais uma vez e mais uma vez. O Rav Moshe Feinstein, assim é falado sobre ele, ele terminou todo o Shas, todos os tratados do Talmud, 300 vezes, e todo o Shulchan Aruch ele terminou 400 vezes. Quer dizer, daqui que ele sabia tanto, de estudar, e de novo, sem parar. Eles tinham ceder de estudos, às vezes, de 15, 16, 17 horas seguidas. Eles estavam lá se dedicando, estudando. Não tem milagre, a pessoa tem que dedicar, tem milagre, mas Deus ele faz o milagre para quem fez a parte dele, para quem demonstrou que ele está levando a coisa a sério. Outro ponto que também a gente vê que as pessoas cada vez menos levam isso em consideração é organiza antes na cabeça e depois fala. A gente primeiro, eu vejo, é muito engraçado que desde criança é muito normal isso, né? Eu estou lá em sala de aula, aí eu faço uma pergunta, a criança fala a primeira coisa que vem na cabeça dele, sai aquelas coisas horrorosas. Eu falo, gente, não tem nenhuma obrigação de gritar primeiro, de para pensar, reflete, vê se a resposta realmente... Você vê que a resposta não tem nada a ver com o que foi perguntado, a criança nem pensou. Ela fala a primeira coisa que veio, ela já fala. Então, não é isso. A gente primeiro tem que pensar, tem que refletir. A gente vê que isso é uma característica do tolo, sair falando as coisas sem pensar. Quando o rei Ahasverosh, ele foi se aconselhar com os seus 7 conselheiros, quem foi o primeiro que gritou? Um tal de Memuhan, que os nossos sábios falam que era o Aman. Só que está na ordem de grandeza da inteligência dos sábios. O Memuhan é o 7º, mas ele é o primeiro a responder. Quer dizer, ele é o menos sábio dos conselheiros, mas ele é o primeiro a gritar uma resposta. Isso é uma característica dos tolos, não dos sábios, querer falar, querer mostrar. Quem sabe de verdade está lá, ele espera o momento certo, ele reflete e depois disso ele vai dar a resposta certa e a resposta adequada que ele tem que estar. E, mais do que isso, né, quando a gente está falando e principalmente explicando para alguém, o que é muito legal, por exemplo, na Havruta, você acha que você entendeu alguma coisa. A hora que você vai explicar para o outro, você percebe que você não entendeu nada. Então, quer dizer, para você explicar uma coisa para alguém, tem que estar muito claro para você. E quando você está falando, verbalizando, a gente vai vendo se está claro ou se não está claro para a gente. Então, tem que estar sempre muito organizado na cabeça antes da gente falar. A gente tem que fazer aquela regra que a gente sempre menciona no Shurim, que a gente usa com a kashrut.
Na Kashrut, eu não conheço ninguém que vai num restaurante, ele come, aí depois ele chama o garçom e fala assim, era kasher a comida, né? Não, ninguém faz, eu espero que ninguém faça isso. Não, primeiro a gente vê se é kasher e depois a gente come. Por que que com falar a gente não faz a mesma coisa? Primeiro a gente fala e depois a gente pensa se devia ter falado ou não. Faz o contrário. Primeiro pensa, reflete. A hora que você tem certeza, aí você fala o que você queria falar. Senão, às vezes, é melhor a gente ficar em silêncio do que se arrepender depois de ter falado e não ter falado da maneira correta. Quarto ponto é Bebinatalev, o entendimento do coração. Então, olha que interessante, isso é muito importante. Quando a pessoa está estudando Torá, a gente tem que saber que a Torá não é matemática, não é geografia, não é história, que é Mchayenu Veorech Yameinu, isso é a nossa vida. A Torá é a nossa vida. Então, quer dizer, tem que estudar a Torá com alegria, tem que estudar com coração, tem que se dedicar para a Torá. A pessoa, ele tem que, como os nossos sábios falam, tem uma paraxá que fala, a pessoa quando morre no Ohel, na tenda, é uma paraxá que fala sobre Tumá, a Tumá de uma pessoa que faleceu, que mesmo que entrou na tenda, também tem essa Tumá, mas nossos sábios falam o que significa a pessoa quando morrer na tenda. A pessoa tem que morrer pela Torá. Não precisa ser literalmente morrer pela Torá, mas a dedicação que a gente tem que ter pela Torá, tem que dar vida pela Torá. Quando a gente vai para uma aula de Torá, tem que estar lá de corpo e alma presente. Quer dizer, não é uma aula de qualquer outra matéria do mundo, é uma matéria que precisa de coração. Precisa realmente a gente estar dedicado, a gente estar querendo que isso seja parte da minha vida, adquirir essa Torá para que isso vire parte da minha vida. Sempre tem que, quando você ama uma coisa, quando você estuda de coração, você quer cada vez aprofundar mais, entender a coisa de uma maneira, entender coisas novas, né? Derivar coisas, aprender uma coisa a partir da outra. Então, quando a gente estuda com coração, certeza que a gente vai conseguir absorver e entender muito mais. Isso não é uma coisa fácil. Toda vez que a gente faz Hazará, por exemplo, que a gente volta o estudo que a gente fez, normalmente a gente pega um livro que a gente já leu, fala de novo, né? A gente já não lê a segunda vez, já lê sem vontade nenhuma. Com a Torá tem que ser o contrário. Cada vez que a gente volta, tem que voltar com mais vontade. Gaon Vilna, quando ele queria ver se um bahur, um aluno, ele vai ser aceito na yeshiva dele. O que ele fazia? Ele chamava o menino para uma entrevista e falava, o que você estudou no Zman passado, no teu ceder de estudos? Estudei o tratado tal. Então, eu estou ocupado agora, você pode ficar aqui revendo teus estudos, daqui a pouquinho eu volto. Ele saía da sala e ficava olhando como o menino estuda uma coisa que ele já estudou. Se ele estuda sem vontade, como se está de novo esse material, não aguento mais. Tem muita gente que fala assim, eu já não aguento mais essa página, não vejo a hora de virar a página. Quer dizer, você está falando de Torá, de vida, como que você não aguenta mais essa página? Cada vez que você estuda uma página de novo, você tem uma absorção, um aprofundamento. A Torá é como um mar. Quanto mais você vai entrando no mar, ele vai ficando mais profundo e mais largo. Assim também é a Torá. Então, não é fácil. Quando a gente lê de novo, de novo, de novo, é difícil ter o gosto. Se você faz com o coração, certeza que quanto mais você estuda, mais você vai se conectando com isso. História inacreditável do Rabbi Akiva Eiger, Zecher Tzadik Libraha, deve ter vivido mais ou menos uns 100 anos, e era um gaon, era um gigante espiritual. Certa vez ele estava numa viagem, ele estava muito cansado da viagem, não conseguia nem estudar direito, nem dormir direito. Eles decidiram passar a noite num hotel que eles conheciam no caminho, que o dono era Yehudi. Então eles param lá no hotel, e o Rabbi Akiva Eiger, primeira coisa quando ele encontra o dono do hotel, o senhor tem algum livro de Torá para me emprestar para estudar? Primeira pergunta dele. E o dono do hotel fica todo sem graça e fala assim, olha, Rav, desculpa, meu filho acabou de preshivar, ele levou todos os livros. Quer dizer, estamos falando de uma época que não era tão comum ter uma estante com 300 livros. Livros escritos à mão, muitas vezes, que eram muito caros, eram raros os livros. Ele falou, desculpa, Rav, eu só tenho um livro que é do Hidushei Aritvo. Aritvo é um Rishon, é um dos comentaristas da Torá, que ele explica o Talmud. Eu tenho um tratado, os comentários do Ritvo sobre esse tratado. E o Rabbi Akiva Eiger falou, não, está ótimo, para mim está maravilhoso. E
que todo mundo esperava? Que o Rabi Akiva Eiger vai dormir. Ele pediu para passar a noite no hotel para dormir. O dono do hotel viu que ele passou a noite inteira estudando, mas com uma melodia, e ele falou com gosto. Ele falou, eu tive certeza absoluta que foi a primeira vez na vida que ele estudou, ele estava assim, estudando com uma alegria, com uma dedicação. Ele falou, uau, eu acho que ele não conhecia esse livro, vai ver que é a primeira vez na vida que ele estudou esse livro. Porque no dia seguinte, acorda o dono do hotel, está lá o Rabi Akiva Eiger, não foi dormir, passou a noite inteira estudando o livro. Quando ele devolve o livro para o dono do hotel, ele vai embora, o dono do hotel abre, tem uma página dentro do livro. O que é aquela página? Tinha perdido uma página do livro, e o Rabi Akiva Eiger, ele preencheu à mão a página que estava faltando. Não só ele tinha estudado esse livro, ele já tinha estudado tanto que ele sabia esse livro de cor, a ponto de preencher à mão a página que estava faltando. E mesmo assim ele passou a noite estudando como se fosse a primeira vez na vida que ele viu esse livro. Então, quer dizer, tinham pessoas que levavam a vida a sério, que levavam a Torá a sério. E o Midaye, então, também, né? O amor dela. Pelo estudo, quer dizer, representa alguém que faz de tudo para poder estudar a Torá. Olha que incrível. Agora eu lembrei de uma pergunta interessante. Está escrito que quando o Rabban Gamliel, ele era o Nassi, ele era o presidente do povo judeu, ele não queria que qualquer um entrasse na sinagoga para estudar. Ele achava que para estudar a Torá tem que ser Torro Kebaró. A parte interior da pessoa tem que ser igual à parte exterior dela. Não adianta se vestir de religioso. O interior dela tem que ser alguém que ama a Torá de todo o coração. Então, o que ele fazia? Ele colocava um guardião nas portas do Beit Midrash, do centro de estudo, e só deixava estudar quem é Torro Kebaró. Quem por dentro, ele é igual ao que ele parece ser por fora. Então, uma pergunta bomba. Quem é esse guardião? Era um navio, Como ele podia saber o que está dentro da pessoa? Quem que é de verdade? Quem é esse guardião? Deve ter muitas respostas para isso, mas olha que resposta genial. Quem era o guardião do Beit Midrash? As portas trancadas. Portas trancadas. Simples assim. Por quê? Quem quer estudar de verdade vai entrar pelo teto, pela janela, vai dar um jeito, não importa. A gente sabe a história do Hilelo. O Hilelo subiu lá no telhado, ficou na neve, porque ele não tinha dinheiro naquele dia para pagar. Na época, para manter as sinagogas, eles tinham que pagar um certo valor todo dia para entrar. Num dia que ele não tinha, ele assistiu lá do telhado, não tem problema. Então, quer dizer, o importante é estudar a Torá, não perder um dia de Torá. Olha que incrível, o guardião do Beit Midrash era uma porta trancada. Dá para saber quem quer de verdade. O cara que não quer de verdade, ai, olha, eu queria tanto, mas está trancada a porta. Ó, Deus, você viu, eu cheguei até aqui, né? Você viu que eu tive vontade e volta para casa. Não. Aquele que tem vontade mesmo, se precisar, ele vai derrubar a porta. Se precisar, ele vai... um raio desse tamanho na loja, a dona da loja, e eu falei para ela, senhora, um dia ela falou, não sou, mas eu estou tentando. Eu fui uma vez lá no Rabino, e ele me falou, não. Eu falei, você foi uma vez? Está tentando... É isso que você quer, isso? Não, é isso aí. Encontrou a porta fechada, falou, já fiz minha parte. Já, eu fui, a porta estava fechada e pronto. A culpa é do Rabino e pronto. Então, tem que saber que Bezrat Hashem tem que estudar a Torá com o coração, sempre querendo mais. Quanto mais a gente internalizar que isso não é simplesmente um estudo, isso é a nossa vida, isso é a nossa eternidade, a pessoa vai não só estudar como uma matéria e como uma coisa eterna. Rabino, tem o exemplo do Hillel e o Shammai, que vieram lá no Shammai, que queriam ser judeu, mandou para o Hillel. Ele foi insistir, ele insistiu. Ele insistiu. Mesmo depois de ser expulso. Então fica com o pé assim, pessoal. E explica toda a Torá. Né? Então, qual a quinta ferramenta? Be'eimá, temor. Temor de quem? Então, tem temor, primeiro, do Rav. Temor aqui muito mais relacionado com o respeito, obviamente. Não precisa ter medo de Rabino. Tem muita gente que tem medo de falar com o Rabino. Não precisa ter medo de falar com o Rabino. Os rabinos dão ordem. Mas tem que ter um respeito, porque muitas vezes a gente acaba quebrando os limites entre o respeito e, óbvio, tem que ter um contato, tem que ter uma certa abertura,
mas tem que ter uma mechitzá, tem que ter uma certa distância também da gente e o nosso Rav, e muito mais o temor que tem que ter de Hashem. Quer dizer, a gente tem que saber que a gente tem que ter um respeito muito grande por Deus e Bezrat Hashem, né, dentro de um Beit HaKnesset, como a gente se comporta, tem que viver com temor, com respeito, não é viver com medo, mas sim viver com respeito, sabendo dar o devido respeito a coisas sagradas, a pessoas sagradas. Então, isso faz parte também da aquisição da Torá. Quando uma pessoa tem temor do Rav, quer dizer, ele respeita o Rav, ele assimila as coisas, tudo que o Rav fala, ele vai levar a sério. Quer dizer, não, se o Rav falou, eu vou levar a sério o que o Rav está me ensinando, e ele vai ter atzlachá no estudo dele. Hashem vai dar siata dishmaya, e ele vai ter aqui uma ajuda para ter sucesso no estudo dele. Olha que incrível. Nadav e Avihu, Parashat Shavua. A gente começa lembrando Acharei Mot. Por que tem esse nome depois da morte? Acharei Mot, depois da morte dos filhos de Aaron. Nadav e Avihu, quando eles ofereceram um incenso que Deus não tinha pedido para eles. Então, os nossos sábios discutem muito, o Talmud traz outros motivos por que eles morreram, e um dos motivos, olha que incrível, eles não respeitaram o Rav deles. Quem era o Rav deles? Moshe Rabbeinu. Eles tomaram uma decisão de alahá sem se aconselhar com o seu Rav. Eles tinham que ter se aconselhado com Moshe Rabbeinu. Olha, Moshe, o que você acha? A gente quer oferecer um certo korban para Hashem, ele não pediu, mas você acha que tem a ver? O que Moshe teria falado? Não, está errado. Se eles tivessem se aconselhado com o Rav, eles não teriam morrido. Mas como eles acabaram sendo um pouco prepotentes e não quiseram escutar o Rav deles, eles acabaram fazendo um erro que custou, infelizmente, a vida deles. Então, tem que lembrar, está escrito que a Shekhinah está presente nos Arbamot da Halachá, quer dizer, tudo que a gente está conectado com Torá e Mitzvot, isso a gente traz a presença de Deus, tem que ter um comportamento com temor, com respeito, com seriedade, é o que a gente chama o conceito de kovedrosh, uma cabeça não pesada, mas é o contrário de kalut rosh, de ser leviano, de não se importar com as consequências dos atos, tudo a gente tem que pensar, vale a pena fazer, não vale a pena, é o correto, não é o correto, não faz as coisas sem refletir, sem pensar, tudo tem que ser feito com kovedrosh, com equilíbrio, com questionamento, se é isso que Bezrat Hashem a gente deve fazer. A pessoa que tem temor também, ele vai tentar trabalhar, óbvio, está escrito explicitamente que Ein Adam Baaretz Asher Yasetov Velo Yechetá, não tem nenhuma pessoa no mundo que só vai fazer coisas boas e não vai fazer transgressões. É parte do ser humano a gente tropeçar, quer dizer, a gente acaba de vez em quando, a gente acaba tendo tropeços, mas a pessoa que vive com seriedade, essa pessoa, ela sempre vai tentar não fazer erros. Vai acontecer, mas se eu já falo, tá bom, se errar tudo bem, não tem problema, todo mundo erra mesmo, esse vai capotar, esse vai errar muito. Mas a pessoa que ela vive com seriedade, não, eu quero fazer o correto, eu quero tentar melhorar, eu vou fazer de tudo para nunca errar, esse vai errar muito menos. Quer dizer, quanto mais temor a gente tem e a gente quer fazer as coisas corretas, mais a gente realmente vai conseguir fazer. Também, parte do temor é a gente não sentir orgulho, quer dizer, o orgulho também leva a gente a não respeitar os outros. Quando uma pessoa orgulhosa, às vezes ele olha até mesmo para o rabino, de uma maneira de desdenhar o rabino. Não, quem é esse rabino? Ele não sabe nada, eu sei muito. Quem esse rabino pensa que ele é? A gente faz isso até com os Gdoleador, né? A gente escuta alguma coisa, olha, os grandes rabanim da geração estão falando para tomar cuidado com as tecnologias. O que é aquele velhinho de Bnei Brak sabe de tecnologias? Eles não sabem nada. Nossa, que foto de velhinho é esse? Mas um desrespeito, como se, entendeu? Esses velhinhos não são nada, não sabem nada, ao contrário, são malachim, são anjos aqui na terra que, Baruch Hashem, quanta Torá, quanto temor a Deus. E a gente tem que saber que, infelizmente, tem muita gente que é orgulhoso e acha que sabe mais do que todo mundo, mais que os rabanim. Às vezes até Deus, às vezes, dá uma errada diante dessa pessoa. Ele é melhor até do que o Criador do mundo. Deus errou. Tinha que ter mandado para mim, não para o meu vizinho. Então, orgulhoso, ele vive num mundo paralelo, a ponto de Deus odiar tanto
que está escrito, eu e ele não podemos viver no mesmo mundo. O mundo é pequeno demais para nós dois, não cabe. Esse orgulhoso, ele se acha tão grande que não dá para a gente ficar no mesmo mundo. Então, de novo, a pessoa que tem temor em todos os atos dela, principalmente quando ela está se envolvendo com coisas de santidade, quando ela está num Beit HaKnesset, tem que saber, tem conversas que são proibidas no Beit HaKnesset, a forma de andar no Beit HaKnesset, é proibido correr dentro de um Beit HaKnesset. Eu vejo coisas absurdas. Tem um projeto que é para crianças, de estudo, dos pais com os filhos. Tem pais que levam criancinha pequena, ficam correndo, puxando a paróquia do Arona Kodesh, e gritando, e jogando coisa no chão. Meu Deus, os pais estão ensinando para as crianças que o Beit HaKnesset é um lugar de corrida, um lugar de... Tem criança que já faz o circuito, né? Sobe na Bimá, desce na Bimá, desvia, passa pelas mesas, e aí faz várias voltas, fazem corrida para ver quem completa mais vezes. Então, quer dizer, isso é um absurdo, isso a gente está tirando a seriedade de um lugar kadosh. Então, tem que ter irá, tem que ter essa eimá, esse temor. Na verdade, tem os dois, as duas ferramentas. Eimá é um temor e irá. Irá seria mais o nível de reverência, né? De respeito e de entender a grandeza de Deus e dos nossos sábios. E assim fala Shlomo Amelech, o início, Reshit Chokhmah, Irat Hashem. O início da sabedoria é o temor a Hashem. O que significa isso? Quem tem temor a Hashem, ele tem medo de errar, ele tem medo de fazer coisas que não são de acordo com a Allahá. Isso vai levar a pessoa ao estudo, isso vai levar a pessoa a prestar atenção, a pensar bem antes de fazer. Talvez eu não quero fazer uma coisa errada. Então, tudo isso é parte o temor vai levar a pessoa para a sabedoria. A gente tem que reconhecer a grandeza dos nossos Rabanim, a grandeza principalmente de Hashem, e quanto nós somos pequenos perante o Rav. Quer dizer, todo o conhecimento que um Rav tem, mas por isso entra aquele conceito que a gente falou, aceleraá, faça para você um rabino. O que quer dizer faça um rabino? Por que está escrito faça? Faça crie um relacionamento de confiança com o seu rabino. Escolha muito bem quem vai ser o seu rabino, o nível de seriedade dele, o nível de sabedoria, como ele se comporta. Então, a gente vê, não adianta também a pessoa ter sabedoria e não tratar bem as pessoas. Não é esse Rav que eu quero me aconselhar. Eu quero alguém que no Ben Adam Lamakom, ele é uma pessoa séria, uma pessoa reta, e também no Ben Adam Lechaveró, ele se importa com os outros, ele quer ajudar os outros. É esse rabino que eu quero para a minha vida. E, a partir do momento que a gente escolheu esse rabino, que a gente fez esse rabino, aí eu posso confiar nele e escutar ele com a seriedade que ele merece. E, além de mais do que isso, reconhecer a grandeza de Deus. Quantas vezes a gente está no nosso dia a dia, às vezes sem intenção, mas quantas vezes a gente questiona Deus? Por que Deus fez isso? Por que justamente comigo? Por que... A gente está questionando o Criador do mundo. A gente não está entendendo a grandeza dele e o quanto nós somos pequenos e limitados. Então, quer dizer, como a gente vai ter Torá se a gente não entende a grandeza de Deus e como nós somos limitados? Então, é muito importante a gente saber colocar as coisas dentro da proporção certa. Olha só que interessante também, está escrito no Pirkei Avot, que o temor do seu Rav seja como o temor dos céus. Então, com essa seriedade, quando você vai no shiur, quando você vai escutar, quando vai se aconselhar com o Rav, tem que saber que ele é a conexão com Hashem. O que está escrito na Torá, na Parashá Shoftim? Você vai para os rabinos que vão estar naqueles dias, e o que eles te falarem para fazer, você não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Um dos Rashis mais, talvez, difíceis de entender. Olha o que o Rashi fala. Mesmo que o teu Rav diga que direita é esquerda, esquerda é direita, você vai escutar ele. Como assim? Olha que interessante. Não tá, o Rashi, de maneira nenhuma, Deus nos livre, não está falando, mesmo que o teu Rav diga que o certo é errado, o errado é o certo. Não está escrito isso. Direita, esquerda, esquerda, direita. Certo e errado é absoluto, não é relativo. O certo só tem um. Por mais que o mundo quer relativizar tudo, não. O certo e errado é absoluto. Deus, ele tem um certo e fazer o que Hashem pediu é certo, fazer o que Hashem não pediu é errado, ponto.
tem muito que ponderar sobre isso. Deus tem, ele criou o mundo, ele tem um propósito, ele tem leis, isso é absoluto. Certo e errado é absoluto. Direita e esquerda é relativo. Porque a minha direita pode ser a tua esquerda, se você está indo na direção errada. Quando você vai se aconselhar com o Rav, e ele fala que direita, esquerda, direita, pode ser que você está indo para a direção errada. E o que você achou que era direita, na verdade, é esquerda. Então, escuta o teu Rav, aprende a escutar o teu Rav. Pior é bom bordo e estibordo. Exatamente do ponto de vista de onde você está. Então, onde você está, por isso. Então, sempre, se uma pessoa, se eu estou indo numa direção e a pessoa está vindo na direção contrária, a minha direita é a esquerda dela. Então, mesmo que o Torá fala que direita, esquerda, direita, escuta ele, porque é ele que está no caminho certo. E a gente que tem que mudar a nossa direção. Então, tem que ter muita confiança, a gente precisa criar essa confiança e essa reverência para o Rav. Se eu não dou o valor correto, se eu não sei realmente respeitar o rabino do jeito que eu deveria respeitar, eu não vou querer escutar quando ele me falar que direita, esquerda, direita. Então, é muito importante ter essa reverência e, Bezrat Hashem, tem que saber que, mesmo nos momentos alegres, nunca a gente pode perder a seriedade na vida. A Torá não está mandando a gente ser triste, a Torá não está mandando ser uma pessoa cabisbaixa, mas que a gente seja sério, mesmo nas alegrias, não pode nunca perder a cabeça, nunca perder a seriedade das coisas. Aonde a gente vê isso na prática? No momento de maior alegria da Rupá, o que a gente faz? A gente quebra o copo. Tem uma quebra da alegria para lembrar de uma tristeza da destruição do Beit HaMikdash. Mesmo na tua maior alegria, lembra de ser sério também. Nunca perde. Um dos caminhos que leva a pessoa para fazer besteira é o riso, a gargalhada. Isso vai desviando a pessoa para os caminhos de seriedade. Mesmo nos momentos alegres, nos momentos bons, tem que manter sempre o nosso Yirat Hashem. Yirat Hashem. Shavua Tov. Acabou a toca. Cola acabou.